Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser da página 2 até a página 8. Vamos lá? Então nós começaremos a falar da cidade e os seus espaços. Então no livro anterior a gente falou bastante de zona urbana, zona rural, então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho da cidade, tá? Então leia esses trechos de uma letra de música. A cidade ideal. Cachorro. A cidade ideal de um cachorro tem o poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fico apertado. Todos. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Então aí é uma música, tá? Então na página 3 nós vamos começar a falar da organização das cidades. Então como as cidades são organizadas? Cada pessoa tem uma ideia da cidade que gostaria de morar. Há pessoas que gostam de morar em cidades pequenas, outras gostam das cidades grandes. Também há pessoas que gostam de morar no litoral. Cada cidade tem características próprias, como é possível observar nas imagens ao lado. Então temos 3 imagens aí de cidades que nós podemos observá-las. Cada uma tem uma característica diferente. As pessoas querem morar em uma cidade que atenda algumas necessidades importantes, por exemplo, de saúde, educação, segurança, transporte público, lazer e outras, proporcionando assim bem-estar aos habitantes. Para atender a essas necessidades, a cidade tem diferentes espaços, ou seja, tem muitos espaços. Existem os que pertencem a toda a população, como as ruas, as praças, os parques, as praias, entre outros. Esses espaços que pertencem a todo mundo são chamados de espaços públicos, ou seja, todo mundo pode usá-los. Há também os espaços privados, ou seja, esses espaços não são todas as pessoas que podem estar usando. São propriedade de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Moradias, supermercados, lojas comerciais, shoppings, escritórios são exemplos desses espaços privados, ou seja, a gente não pode usar como se fosse nosso. Nas páginas 4 e 5, nós temos aí alguns exemplos de espaços que temos na cidade. Então, nós temos a prefeitura, a Câmara Municipal, as ruas, as praças, as escolas públicas, os parques das cidades, as casas, né? As moradias, os hospitais, supermercados, farmácias, shoppings, entre outros. Então, devagar vocês vão ler cada itemzinho para vocês entenderem melhor a função de cada espaço, tá bom? Na página 6, a gente vai reforçar a importância dos espaços das cidades. Por que eles são importantes? Você conheceu alguns exemplos de espaços que formam as cidades, mas existem muitos outros que não foram citados nas páginas anteriores, como bibliotecas, teatros, cinemas, etc. Cada espaço público ou privado é importante para a vida das pessoas nas cidades. É nesses espaços que elas convivem, estudam, descansam, trabalham, divertem-se, passeiam, cuidam da saúde. Os espaços podem ser usados de diferentes maneiras. Por exemplo, muitas atividades podem ser realizadas nas ruas de uma cidade. Conheça algumas dessas atividades. Então aí na primeira imagem, na maior parte das vezes, as ruas são utilizadas para a circulação de pessoas e veículos. Na imagem foram retratadas pessoas atravessando a rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Na imagem lilás, também nós temos aí feiras de frutas e legumes em determinados dias da semana. Acredito que vocês conheçam.
Nessa imagem, vemos bancas da Feira Livre da rua Oscar Freire, aqui em São Paulo também. Na rosinha, também existem cidades em que as ruas são fechadas para os veículos no fim de semana, que é o caso da Avenida Paulista, que é fechada aos domingos. E na última, as ruas também podem ser palcos de manifestações da população na luta por uma causa. Como nessa foto, mostra pessoas participando de um ato pela paz no trânsito, na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro. Na página 7, vamos falar um pouquinho da importância dos parques, né? Que são muito importantes para nós. Grande parte das áreas verdes urbanas está nos parques. Muitos deles são unidades de conservação ambiental. Além de conterem espaço de recreação e descanso, os parques ajudam a melhorar a qualidade do ar, diminuem a poluição sonora e o risco de enchente, ajudam a regular a temperatura da região e embelezam a cidade com a paisagem natural. Um exemplo é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é esta imagem aqui. Que pode ser observado na imagem, é considerado a maior floresta urbana replantada no mundo. Ou seja, ela estava destruída, foi restaurada, foi replantada e se tornou a maior floresta replantada do mundo. Olha que legal, e fica aqui no Brasil. Saiba mais, curiosidades. As praças são importantes espaços de convivência desde a antiguidade, ou seja, desde lá de um tempão, desde das primeiras civilizações. Em Atenas, na Grécia, as pessoas costumavam se reunir em praças públicas para conversar e discutir os problemas da cidade. Essas praças, chamadas de ágora, eram espaços onde os cidadãos atenienses podiam manifestar as suas opiniões. Interessante, né? E para finalizar, nós vamos para a página 8 fazer alguns exercícios referentes a esses temas. Então, número 1, marque com X a alternativa que apresenta corretamente o que são espaços públicos. Espaços públicos pertencem a toda a população e todas as pessoas podem frequentá-los. Espaços públicos pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e podem ser frequentados pela população. Então, qual é a resposta correta? 2. Que espaços públicos você frequenta na sua cidade? Então, pelo menos 3 exemplos desses espaços públicos que você frequenta. 3. Cite 2 atividades que podem ser realizadas nos seguintes ambientes. Então, você vai colocar 2 atividades que você pode fazer na praça, na biblioteca municipal e no parque. E a 4, relacione as colunas para identificar o que é espaço público e o que é espaço privado. Então, o que for espaço público, você vai colocar a letrinha A. O que for espaço privado, você vai colocar a letrinha B, tá bom?